Boa noite a todos. É o primeiro encontro de paz que nós estamos fazendo aqui na Reviver. Quero dizer da alegria da sua presença hoje aqui com a gente. Muita coisa para poder compartilhar com você. Eu espero que, da mesma maneira que foi importante para mim, tudo que eu estudei durante esses dias para poder compartilhar com você, tenha essa mesma importância para você também. Eu fui muito desafiado com isso e então bem-vindo. É uma alegria estar juntos aqui e compartilhar sobre algo tão importante, tão necessário para os nossos dias. Meu objetivo hoje é compartilhar com você algo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, a partir da própria experiência que eu tenho tido com os meus filhos e também resultado de muitos estudos, tanto na perspectiva bíblica como em outras áreas. Para quem não me conhece, eu me chamo Lincoln, eu sou pastor aqui da Reviver. A Reviver, ela existe aqui nesse lugar. Eu sou formado em teologia, com pós-graduação em orientação educacional e em teologia urbana. Hoje, cursando o curso de psicologia também. E também no último ano de licenciatura de História. E ao longo da minha vida, graduado em liderança também, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo algumas coisas importantes que tem muita relação com o que nós vamos falar aqui hoje. E a minha conversa hoje com você, aqui à noite, nessa noite, é criando filhos saudáveis. Essa é a proposta. Criando filhos saudáveis. E como tudo começou? E quando eu faço essa pergunta, como tudo começou, eu estou me referindo à ideia de termos um tempo específico para a paz. Duas coisas me chamaram a atenção, chegaram até a mim. Em especial, essas duas coisas mexeram muito comigo e me provocou um olhar de uma forma atenciosa sobre esse assunto. Eu quero começar por elas. Como tudo começou. Um pastor estava vindo dos Estados Unidos para cá, o Brasil, e ele sentou do lado de um jovem rapaz e um voo muito longo. Eles começaram a conversar e de repente nessa conversa surgiu o momento de apresentação e eles então foram se apresentar um ao outro. E aí ele então, eu sou o pastor, e o rapaz então, aquele jovem rapaz, vira para ele então: prazer, eu sou o satanista. Essa foi a apresentação. E eles começaram a conversar sobre o que era a experiência de cada um dentro daquilo que cada um fazia. E o pastor compartilhou sobre o que era ser para ele, viver o chamado, enfim. E também o satanista foi compartilhar também com ele sobre as suas experiências. E o pastor então pergunta para ele qual era o propósito que ele tinha ao fazer parte então do satanismo. E ele então compartilha que eles estavam trabalhando por uma causa. A causa era alcançar a nova geração.
E ele então descreveu como é que eles estavam fazendo. E aí a fala dele foi o seguinte, foi isso que me impactou. Enquanto vocês estão preocupados com outras coisas, nós estamos interessados como nós vamos alcançar e influenciar suas crianças. Essa foi a fala dele. E ele então vira para o pastor e diz assim: vocês fiquem com seu dinheiro, fiquem com seus templos suntuosos, fiquem com a vida que vocês acham que devem levar, nós só queremos seus filhos. Enquanto vocês estão focados em pessoas mais velhas, nos adultos, nós somos intencionais, e tudo que nós fazemos, todos os recursos, todas as coisas que nós empreendemos para alcançar e influenciar essa nova geração. Esse é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo. Muitos estão determinados em cumprir esse propósito, e nós unimos todas as nossas forças para que isso acontecesse. Isso me chamou muita atenção. Isso me provocou a uma série de questões, a pensar uma série de questões. Outro fato que me chamou muita atenção, e aí é um dado mais científico, foi o aumento do crescimento do suicídio entre as crianças e jovens, adolescentes e jovens. No Brasil, nos últimos anos, dados recentes do ano passado, foi constatado que aumentou em 200% a taxa de suicídio de crianças, adolescentes de 7 a 14 anos. 200%. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todos nós temos uma história dessa trágica para contar, de alguém que a gente conheceu ou de alguém que a gente conhece que tem vínculo a nós. Ontem, por volta das 15 horas da tarde, eu recebi um telefonema pedindo um socorro de oração por causa de uma tentativa de suicídio de uma menina de 16 anos que está na UTI nesse exato momento. Esses fatores, estou ressaltando apenas dois, me motivou a olhar para essa questão com uma atenção. E eu queria te parabenizar pelo tempo que você resolveu dar a você a oportunidade de a gente refletir sobre isso. E eu começo por essas histórias verídicas, porque se nós não tivermos cuidado, isso pode ser sobre nós. E será que precisa acontecer alguma coisa com a gente para a gente entender o quanto que é sério? Nós estamos vivendo uma época do esfriamento humano tão grande que, enquanto as coisas não nos atingem, a gente acha que isso não é sobre nós. Semana passada, eu vi um vídeo de um jovem que foi assassinado aqui em Valparaíso, Novo Gama, numa festa, onde 3 jovens começaram a bater e agredir ele até a morte. Pegou um aparador e jogou em cima da cabeça dele, deu afundamento craniano e ele morreu. Foi socorrido, mas não chegou no hospital. Mas o que me chamou a atenção? O tanto de pessoas que estavam filmando isso acontecer e não fizeram nada. É impressionante a frieza que nós estamos vivendo. O vídeo que eu vi dava para olhar mais assim uns 15 celulares em volta filmando a mesma cena. E ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Então, que a gente não espere acontecer conosco. Há mais ou menos, há 1 mês e meio atrás, eu fui procurado por um jovem de 18 anos,
que já tinha tentado o suicídio 45 dias antes, e disse para mim: eu vou fazer isso na próxima sexta-feira. A fala dele para mim foi assim: essa é a minha última semana. E aí eu fiquei meio sem entender e perguntei: mas por que você está me dizendo isso? Porque eu vou morrer e eu quero morrer. Eu não aguento mais o sofrimento que eu estou passando. Há mais ou menos 1 mês e meio isso aconteceu. E eu fiquei chocado. Perguntei para ele por que ele estava me procurando para falar aquilo. Ele disse: eu não sei. Eu não sei. Mas eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava pedindo ajuda. Era um pedido de socorro. Graças a Deus, a gente tem conseguido vencer diariamente essa batalha. Estou acompanhando ele diariamente. Então, foi assim que tudo começou. Começou com essas provocações do mundo real, do mundo que eu e você estamos inseridos. O ser humano está em profundo sofrimento. Essa é uma coisa que nós temos estudado na academia, na universidade. Estamos vivendo uma época de adoecimento. Adoecimento mental, psíquico e emocional. Nunca houve taxas de desequilíbrios mentais, psicológicos e emocionais tão altas quanto nesse tempo. Com o advento da pandemia, isso multiplicou. As pessoas entraram em profundo adoecimento. Provavelmente você tenha passado algum momento que isso já refletiu em você. Por várias razões. As pessoas estão mais ansiosas, mais propensas à depressão, mais irritadiças, descontroladas. E isso está chegando nos nossos filhos. Por isso, a proposta, criando filhos saudáveis. E onde tudo começa? Começa na nossa saúde. Há uma premissa básica sobre relacionamentos que eu queria que ficasse no seu coração nessa noite. Pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem. Pessoas curadas curam. Elas são um instrumento de saúde na vida dos outros. Mas pessoas adoecidas, elas adoecem. Uma pessoa num ambiente adoecido, adoece todo o ambiente. Então eu preciso cuidar de mim, para eu poder cuidar de quem eu amo, de quem eu me importo. Eu preciso estar bem comigo, para eu poder promover um bem-estar em outra pessoa. Então começa em mim. E sabe de uma coisa? Eu preciso te dar os parabéns pela sua escolha de estar aqui. Porque eu sei como é que a nossa vida é agitada, gente. Eu sei que você tinha um monte de coisas para poder fazer. E você optou por estar aqui. Isso diz muito sobre você. Sobre você querer melhorar, querer avançar, querer acertar. Sobre o quanto que você importa com aqueles que de fato você ama. Porque o convite que você recebeu foi encontro de pais, para falar sobre criação de filhos. Então, parabéns pela sua escolha. Você está começando bem. Está começando bem. Provérbios capítulo 22, verso 6, nos diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O nosso olhar aqui é um olhar também
em algumas perspectivas psicológicas. Essa palestra tem esse objetivo. Eu vou abordar coisas de cunho psicológico, mas a nossa base aqui, teórica, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a nossa âncora, é a nossa plataforma. Então nós vamos unir esses dois princípios para a gente poder construir algo relevante para nós. E a Escritura nos ensina que se eu ensinar a criança no caminho, quando ela for velha, ela não vai se desviar. Parece um pouco da sua história? Estava lembrando da nossa conversa, Arthur. Ensine a criança no caminho. No caminho. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Ensina a criança no caminho. Qual é a ideia que o autor de Provérbios queria nos mostrar com essa afirmação, com esse princípio? Primeiro, a gente ensina junto. Ensina a criança no caminho e não o caminho. Ensinar o caminho é apontar uma direção. Ensinar no caminho é estar junto, é fazer parte, é construir a história junto. Ensinar o caminho é deixar o outro seguir sozinho, apontar uma direção e simplesmente não estar lá para poder ajudar. Ensinar no caminho é fazer parte e assumir sua responsabilidade. Qual o resultado de quando eu decido fazer aquilo que eu preciso fazer? O resultado é, quando ele for velho, ele vai manter-se fiel àquilo que eu ensinei. Um ensino não apenas por palavras, mas um ensino, sobretudo, por exemplo, pelo exemplo. Criar filhos é uma missão desafiadora. Você já sabe disso. Por mais que a gente estude, não sei se você fez isso, eu acredito que também tenha feito. Quando a gente soube que a gente ia ser pai, ser mãe, a gente procurou estudar tudo que você possa imaginar. Comprei um monte de revista, livros, tudo. E vem lendo ao longo da vida. Acompanhava a gestação nos mínimos detalhes. Mas sabe o que a gente aprende na prática? Que criar filho é um grande desafio. Mas como eu enfrento esse desafio? Eu enfrento esse desafio entendendo que ele é uma missão. É um chamado. É uma vocação. Então, eu preciso entender, para eu conseguir alcançar o meu propósito nessa missão desafiadora, que eu tenho um lugar para eu assumir. Eu preciso assumir o meu lugar. Qual é o meu lugar? O lugar nesse chamado, nessa vocação. Assumir o meu lugar é entender que ninguém pode fazer por mim aquilo que me cabe fazer. Assumir o seu lugar significa assumir sua responsabilidade. É uma insanidade quando o pai transfere a responsabilidade da criação dos seus filhos para outras pessoas ou para outras coisas. Hoje a babá é outra. Antigamente tinha a ama. Pais que podiam, que tinham recurso, contratavam uma pessoa como governante e cuidava, como uma ama mesmo. Cuidava dos filhos o tempo inteiro, criava, ensinava tudo. Mas hoje a ama, há tempos atrás era a televisão, hoje é o celular, hoje é o TikTok, hoje são as redes sociais, o Tinder, enfim, tantas outras coisas. Essas são as amas do nosso tempo moderno. Então, criar filhos é entender que eu fui agraciado por Deus, eu recebi uma missão, então eu preciso assumir o meu lugar. O nosso papel aqui
não é educar o seu filho, é ser parceiro com você na educação do seu filho. Quem educa filho é pai e mãe. Quem cria filho é pai e mãe. A igreja é parceira, a escola pode ser parceira. E hoje está um problema sério. Você tem que acompanhar de perto tudo. Porque ao invés de construir, ela pode desconstruir. Você tem que acompanhar o tempo inteiro. Não transfira essa responsabilidade. E então, primeiro, eu quero compartilhar com vocês, eu separei diante de tantas coisas que eu fui pesquisando, estava até comentando com algumas pessoas essa semana sobre isso. Foi uma crise que eu vivi essa semana, foi selecionar o assunto para poder compartilhar com você diante da tamanha necessidade que hoje tem e de tantos assuntos que a gente precisa tratar. E eu escolhi 4. Diante de tantos outros, eu escolhi 4 para falar com você hoje sobre criando filhos saudáveis. Esses 4 eu considero muito importantes. É como os pilares de uma casa, para ela estar segura. Então hoje eu quero compartilhar com você 4. Quem sabe numa outra oportunidade a gente pode ir falando sobre outros que são tão importantes quanto esses aqui. Mas dada a urgência, diante de tudo aquilo que eu já falei, aqui eu escolhi 4. Primeiro, então, pais saudáveis criam pais e não filhos. Esse é o primeiro princípio. Pais saudáveis criam pais e não filhos. Dê um nó aí, gente. Eu preciso explicar isso para você. Esse é um detalhe muito importante. Eu decidi começar por ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está criando filhos para você? Não. Ou você está criando filhos para a sociedade? Para o mundo. A grande questão que nossa sociedade está vivendo é que nós mudamos a maneira de criarmos os filhos. Aquilo que movia a criação de filho mudou. Antigamente havia um padrão, o interesse da família era casar o filho com a outra família que considerava estável, não era assim? E os pais preparavam os filhos para se casarem. Hoje a gente não faz mais isso. A gente não se apercebe que, ao passar do tempo, nós mudamos a maneira de criarmos os filhos e estamos criando os filhos para nós mesmos. E a maneira como nós estamos agindo, nós estamos criando adultos, crianças. Que embora alcancem idade, o comportamento, a atitude é a mesma de uma criança. Quantas pessoas hoje vivem com os pais já com 50, 60 anos? Você acha que é por que isso acontece? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que um pai saudável, ele cria pais, ele não cria filhos. Toda a estrutura de ensino, todo o planejamento de ensino é para torná-lo um adulto saudável. Um adulto equilibrado, um adulto que sonha e que busca muitas coisas semelhantes àquelas que nós buscamos. Por que eu falo muitas coisas semelhantes? Porque o mundo mudou. Então não significa que os nossos filhos têm que fazer as mesmas coisas que nós fazemos. E falo como profissão. O mundo mudou, mas os princípios não mudaram. É esse o detalhe. Princípios são como âncoras na nossa vida. Eles permanecem
estáveis, seguros, eles nos mantêm assim. A gente não tem que se adaptar à sociedade quanto aos nossos princípios, pois são os nossos princípios que vão manter-nos seguros diante das mudanças que a sociedade tem passado. E aí, para você criar pais e não filhos primeiro, você precisa entender que você começa pelo ensino a eles da responsabilidade. Um adulto é caracterizado por assumir responsabilidades. Quando você é um pai extremamente protetor, você está criando um adulto criança. Quando você não expõe o seu filho às dificuldades naturais da vida, você está tornando ele dependente de você, incapaz de assumir suas responsabilidades. Cientificamente falando, quando nós não nos treinamos para assumir, presta atenção nisso. Como eu disse, que nós vamos tratar aqui de dois assuntos, duas teorias. Cientificamente falando, quando você não expõe os seus filhos a assumirem responsabilidade, eles não têm amadurecimento cognitivo. Cognitivamente, eles não desenvolvem como um adulto passa por um processo natural. Quando o seu filho cai, você não pode dizer para ele que não está doendo. Você precisa dizer para ele que está doendo, mas que você está ali para ajudar a superar a dor. Então, quando você entende que você não foi chamado para criar filho, mas sim pais, a primeira coisa que você foca é no ensino à responsabilidade. Desde pequeno, você dá responsabilidade aos seus filhos. Torne os seus filhos participantes das atividades de casa. Não machuca eles participarem de todas as tarefas de dentro de casa. Quando eles estão expostos às responsabilidades dentro de casa, eles estão amadurecendo e se tornando adultos. Porque você não vai poder estar do lado dele a vida inteira. Um momento a gente vai morrer. Mas se eu ensiná-los a serem adultos, eles conseguirão dar continuidade à vida. Então, é natural você fazer com que eles participem das responsabilidades de casa. Ensine eles a lidar com dinheiro. Ensine eles a estabelecer limites. Quando você cria pai e não filho, você ensina limites aos seus filhos. Uma das coisas que mais tem gerado sofrimento a essa nova geração é a dificuldade que eles têm para lidar com limites. E por que eles têm dificuldade de lidar com limites? Porque não foram ensinados a lidar com limites. Um pai que é extremamente, ou pais que são extremamente permissivos, eles não estão construindo limites aos seus filhos. E eles estão expondo os seus filhos a dores e a sofrimentos terríveis. Porque a vida não é fácil. Em algum momento alguém vai dizer não, e quem não aprendeu a ouvir não, o que vai fazer com esse não? Ou vai passar por cima do não, vai quebrar as regras, vai sofrer as consequências, ou vai ficar extremamente frustrado e entrará dentro de uma caverna, porque nós não estabelecemos limites. Um pai, ou pais que criam pais e não filhos, treina a musculatura de vencedor deles. O que é treinar? O que eu chamo de treinar a musculatura de vencedor?
É você construir uma autoestima equilibrada nos seus filhos. E aí eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês. Os estudiosos do comportamento são unânimes a dizer que a única maneira de você gerar autoestima numa pessoa é através da frustração. Sem frustração não se desenvolve autoestima. Quando você lida com as dificuldades de não conseguir sempre aquilo que você gostaria, isso desenvolve a sua musculatura, isso desafia a sua criatividade de criar outras opções. Isso é processo de amadurecimento. Isso gera segurança em você. Então dizer não é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento de uma autoestima equilibrada. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração extremamente frágil. Eles não podem ouvir não, que eles desmoronam. Eles desabam. Por que não se estabeleceram limite? Não foi treinados a sua musculatura de vencedor. Gente, na vida, nem tudo dá certo, ou para você dá tudo certo. Será que é só para mim? Lá em casa nem tudo dá certo. Na minha vida inteira foi assim, só foi comigo. Na vida, nem tudo dá certo. Como que você vai desenvolver uma autoestima de vencedor do seu filho, criando no coração dele a falsa verdade de que tudo vai dar certo, de que ele não passará por dificuldade, de que simplesmente vai acontecer tudo de forma perfeita? A vida nós nos frustramos, tem dia que nós estamos angustiados, tristes, tem dia que nós vamos perder o emprego, vamos ter que nos reinventar, tem dias que nós vamos ouvir não na nossa cara, e a gente precisa abrir outras portas, outras oportunidades. E quando você treina a musculatura de vencedor, você está treinado para enfrentar desafios. Você precisa afirmar os seus filhos, mas você tem que mostrar para eles que a vida não é sobre tudo dar certo. Então, pais saudáveis criam filhos, criam pais e não filhos. Uma das coisas que nós mais desejamos quando somos pais é que os nossos filhos cresçam para nos dar netos. Isso só é possível quando você está criando um pai. Às vezes eu fico muito incomodado com algumas coisas que a gente acaba escutando. E você pode dizer que isso é apenas uma expressão de carinho, de afeto. E não teria nenhum problema de ser uma expressão de carinho e afeto, desde que também fosse da mesma proporção canalizada para aquilo que deveria ser. Eu vou dar um exemplo. Não tem problema nenhum eu chamar os animais de pai, como é que é? Filho, de bebê, e expressar o amor para com eles, e eu tenho animais e lido com eles com muito amor, mas eu não posso substituir o amor que eu tenho que dar aos seres humanos para eles. Animais não substituem pessoas. Não substituem pessoas. Às vezes, nós estamos buscando os animais é porque nós não estamos olhando as feridas que nós ainda não curamos no nosso coração, que nos impede de construir relacionamentos saudáveis uns com os outros. E a gente precisa de animais. É muito bom, faz bem, criança precisa, para a própria desenvoltura dela. Mas o animal não substitui o marido. O animal não substitui um filho. Nunca vai substituir.
Então, pais saudáveis criam pais e não filhos. Será que vai dar para ver o vídeo? Hã? Não. É o do pai ensinando a criança a ir para a escola e enfrentar os desafios. Então você prepara aí que depois a gente vai olhar. Como que você desenvolve a musculatura de vencedor do seu filho? Tem um vídeo que eu separei para isso, mas o Eduardo vai encontrar lá e depois a gente coloca. Bom, gente, a Bíblia diz assim, nós estamos falando sobre criar pais e não filhos. E então, o fundamento bíblico para isso, Salmo 127, versículo 3 e 4 diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. O que o salmista está nos ensinando nesse texto? Primeiro, que os filhos não nos pertencem. Por isso que eu tenho que assumir a responsabilidade. Os filhos não são meus. Os filhos não são propriedades nossas. Os filhos são herança do Senhor. O que significa ser herança do Senhor? Significa que nós vamos prestar conta deles para Deus. A minha competência ou inaptidão para lidar com os meus filhos, eu vou prestar conta para Deus. Porque os filhos são herança. É uma recompensa, um galardão, um presente que Deus nos dá. Significa então que eles pertencem a Deus. E então eu tenho que prestar conta para Deus de todos eles. Essa é a primeira coisa. Segundo, se elas não me pertencem, se elas pertencem a Deus, elas servem o propósito de Deus. Deus não me deu simplesmente para poder massagear o meu ego, para eu conhecer esse amor maravilhoso que nós conhecemos quando nós nos tornamos pais. Não é só sobre isso. Deus nos deu para a gente viver e cumprir uma missão dada por Ele ao nos dar os filhos. Então eu estou cumprindo uma missão, um propósito. Meus filhos foram dados a mim para cumprir um propósito de Deus. Eles não pertencem a mim, eles pertencem a Deus. Eu vou treiná-los para cumprir o propósito de Deus. Segunda parte do versículo 4, diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que você entende sobre isso? Os filhos, eles são nos dados não para ficar com a gente, mas para irem cumprir o seu propósito. Eles são flechas, mas não é flecha para ficar dentro da aljava. Presta atenção, flecha na mão do guerreiro. Se está na mão é porque será lançada. Flecha só tem sentido se ela for lançada. Ela não tem nenhum valor se ficar na aljava, se ficar no cesto. A seta só tem, a flecha só tem propósito se ela for lançada. Qual a relação disso com criar pais e não filhos? Entende que eu estou cumprindo uma missão? Eu preparo, afio e lanço para cumprir o propósito. Vocês estão compreendendo isso? Então o meu papel é o papel de um mentor, de um treinador, de um capacitador, para que eles cumpram o propósito de Deus. Sabe o que eu faço com os meus filhos? Nós fazemos isso em casa. O tempo inteiro nós falamos para eles: daqui a pouco vocês vão voar. Vocês estão aqui, mas vocês têm um propósito, têm um destino, têm uma missão. Nós estamos treinando vocês para vocês cumprirem a missão. E vocês irão muito mais longe do que nós fomos. Meu pai me lançou e eu cheguei muito longe. Agora eu estou desenvolvendo a minha musculatura e a musculatura dos meus filhos para atirá-los para mais longe do que eu consegui alcançar. Vamos lá ver o vídeo?
Como é que desenvolve a musculatura de um vencedor? Tem inglês, mas tem. You gotta see it, okay? You gotta feel it. Ready? Olha só. Um trainee aí fazendo o papel Look dele. at yourself, look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Is it gonna be a good day? A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. And I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am faithful. Yes. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. I'm writing you 5. Give me this. Let's go. É assim que você treina a musculatura de um vencedor. Você faz ele acreditar. Eu faço isso com o Mateus já há muitos anos. E é impressionante como acontece hoje. Eu digo para ele, antes ele repetia do mesmo jeito que eu falava. Aí hoje ele repete da maneira correta. Eu digo para ele assim, você é um vencedor. Ele diz, eu sou um vencedor. Você é inteligente? Eu sou inteligente. Você é capaz? Eu sou capaz. Deus é com você? Ele diz, Deus é comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que nós desenvolvemos a musculatura de vencedor. Quando nós afirmamos eles em Deus. Você é abençoado. Eu sou abençoado. Ninguém é melhor do que eu. Eu sou a melhor. Ninguém é maior do que eu. É assim que nós desenvolvemos a musculatura de vencedor dos nossos filhos. A palavra que eles precisam ouvir é a nossa palavra. Então a herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento, o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Deus te deu filhos para você os lançar, para eles irem longe. Então os treine, os capacite, os melhore, desenvolva as competências para eles irem longe. Gente, o mundo está cheio de mendigos, que os pais, os avós um dia foram milionários, porque eles não foram treinados como adultos. Há uma frase atribuída ao sheik que construiu Dubai, que eu acho simplesmente sensacional. Ele diz assim: meus bisavós andavam de camelo, meu avô andou de camelo, meu pai andou de carro, eu ando de BMW, meus filhos andam de BMW, meus netos andarão de camelo. E aí ele conclui dizendo assim: tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Quantas vezes essa história se repete?
Tem uma história aí da família do dono da casa do parafuso, o cara que se tornou milionário juntando parafuso. E quando ele morreu, os filhos destruíram todo o patrimônio. Todo o patrimônio. O que você pode fazer melhor para o seu filho é criá-lo para ele ser adulto, para ele ser um adulto saudável, para ele ser pai. Então, ofereça aos seus filhos o que eles precisam e não o que eles querem. Preste atenção nisso. Ofereça a seus filhos o que eles precisam, não o que eles querem. Eles não precisam, eles não têm juízo para poder decidir um monte de coisa na vida deles. Eles não têm a competência para fazer as escolhas 100% acertadas. Quem é que tem que fazer isso? Sou eu que preciso fazer por eles. Então isso significa que eu não tenho que dar o que eles querem, mas é o que eles precisam. O que eles precisam para se desenvolver, o que eles precisam para eles melhorarem, o que eles precisam para eles crescerem. É isso que eu preciso fazer. Se você é um pai que só dá aquilo que eles querem, eles não se tornarão aquilo que eles precisam ser. Se você é um pai que dá tudo que seu filho quer, ele não se tornará alguém que ele precisa ser. É simples assim. Se você quiser pagar para ver, é uma escolha sua. Fala, Arturo. Eu queria dar um testemunho sobre isso aí. Pode falar. Aqui. Eu acho que eu tinha 12 anos ou menos. Tinha acabado de passar o Natal e eu ganhei um super presente do meu pai, né? E logo em seguida lançaram a primeira bicicleta no Brasil de amortecedor. Mentira. Aí eu queria essa bicicleta. Era meu sonho. Eu com 2 bicicletas encostadas, mas eu queria aquela. E eu chorando com meu pai, querendo a bicicleta, pedindo a bicicleta para ele. E um belo dia meu pai chegou e falou: olha, você quer a bicicleta? Quero. Tá bom, hoje à noite eu vou te trazer um presente para você ser a bicicleta. Beleza, eu fiquei quieto. Chegou a noite, meu pai trouxe uma caixa de sapateiro. Toda completa. Com tudo que para engraxar um sapato. E falou assim: a gente morava do lado do Gilberto, né? Você vai no Gilberto e engraxa 100 sapatos, 100 pares de sapato, que eu te dou a metade da bicicleta. Senão nada feito. Ele me largou lá no Gilberto, uma caixa de engraxate, para engraxar sapato. E eu fui atrás de engraxar sapato. Você engraxou o sapato? Engraxei sapato. Igual eu. A gente engraxou, ainda usava aquele negócio daqui boa para não subir. Isso! Ele engraxa o sapato. Aí eu consegui a grana. Fui na loja, na Pioneira do Racha, eu lembro até hoje. Meu pai pegou a melhor bicicleta lá que tinha, toma aqui. E a metade ele pagou. Você quer, você consegue. Agora, não vem me pedir fora das datas que eu tenho que te dar, não. E é isso. Que massa. E foi esse aprendizado eu levo até hoje. Aí. Vamos dar uma salva de palmas para o Arthur? Aí. Treinando o seu filho para ser um vencedor. Deu a ferramenta. Treinou para isso. Você me fez lembrar do que meu pai fez comigo quando eu tinha 9 anos de idade. A mesma coisa. Ele me deu uma caixa de sapatos assim: meu filho, aqui ó. Você consegue realizar aquilo que você deseja, vai trabalhar. Sentou comigo, me ensinou. E eu tenho muito orgulho de ter engraxado o sapato. Sabe por quê? Foi engraxando o sapato que eu fui engraxar o sapato de um anjo de Deus. Eu tenho que contar isso para você. Me lembro como se fosse hoje na rodoviária de Planaltina de Goiás, engraxando o sapato de um homem. E ele ligou para mim e disse assim: qual é o seu nome? Eu disse: meu nome é Lincoln. Ele disse assim: Lincoln, que nome bonito. Você conhece a história de Abraham Lincoln?
Eu nasci lá na roça, irmãos. Lá no meio da roça, do Goiás. E eu disse, não. Então eu vou contar para você a história do Abraham Lincoln. E ele me contou, resumidamente, enquanto eu engraxava o sapato dele, a história de Abraham Lincoln. Dos fracassos, das conquistas, de todo o sucesso, de quem ele se tornou. E ele virou para mim e disse assim, você será um grande homem. Deus vai realizar grandes coisas através de sua vida, como ele fez na vida de Abraão. Graças a Deus pela caixa de sapato. Aí, ofereça a seus filhos o que eles precisam. O que você está dando ao seu filho que ele não precisa, que está destruindo ele? Não dê ao seu filho aquilo que ele não necessita. Vamos mais um pouquinho? Segundo, pais saudáveis passam tempo com sua família. Pais saudáveis passam tempo com a sua família. Pais saudáveis, eles são intencionais. Eles entendem, porque eles assumiram o papel, assumiram o seu lugar, que eles são os treinadores de Deus na vida daqueles que Deus deu a eles. Então o melhor que eles podem fazer é estar junto. Então intencionalmente eles decidem estar presente. Eles decidem participar, se envolver, construir juntos. E pais saudáveis passam tempo com a sua família porque eles entendem a importância de desenvolver a afetividade. Aqui eu quero entrar um pouco na psicologia, para dizer para você que segurança, uma pessoa segura, foi bem amada. Um adulto seguro foi um adulto que foi, quando criança, profundamente amado. A psicologia ensina que a afetividade é a única maneira de construir segurança no coração das pessoas. Afetos são imprescindíveis para o amadurecimento emocional do ser humano. E afeto é estar presente. Não é estar presente só de corpo, mas é estar presente, se envolvendo. Afeto não é só expressão positiva, boas, agradáveis. Afeto também é correção. Porque o pai corrige aquele que ama, diz a Escritura. Então, a afetividade é a decisão por se fazer parte da vida daquele que Deus colocou em você. Quando eu entendi isso, eu me lembrei de um dia quando eu era policial militar e fui atender a ocorrência de um filho que supostamente estava querendo agredir a sua mãe. E era uma família de milionários, dono de postos de gasolina, e a mãe estava nesse posto de gasolina e o filho foi lá para encontrar com ela, e de repente, quando nós chegamos, o rapaz de 20 e poucos anos começou a gritar. Ele gritava de forma desesperada. E a mãe virou para ele e falou assim: o que você quer? Você quer dinheiro? Aí ele virou e falou assim: não, eu só quero a sua atenção. Sabe aquele dia que eu bati no meu colega lá na sala de aula? Eu queria a sua atenção. Sabe quando eu mordi a professora dentro da sala de aula? Eu só queria a sua atenção. Sabe por quê que eu vi com as drogas, que eu faço isso? É porque eu só queria o seu colo. Eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso da sua atenção. Eu nunca vou esquecer aquela cena na minha vida. Estudiosos do comportamento humano chamam essas pessoas de mendigos emocionais. As pessoas que fazem qualquer coisa para ter uma pitada de afeto de alguém. Sabe por quê? Porque não receberam isso dos seus pais, que foram ausentes.
e não deram aquilo que era mais importante na vida dos filhos. Pais saudáveis passam tempo com a sua família, brincam juntos, choram juntos, divertem juntos, viajam juntos, conquistam juntos, cria situações para conquistar junto, para desenvolver junto, constrói memórias. Pais saudáveis que passam tempo com a sua família têm histórias para contar. Conheço filhos que só sabem dizer acerca dos pais que os pais trabalham, mais nada. Nunca ouviu te amo, nunca recebeu um colo, nunca recebeu um carinho, nunca recebeu uma puxada na orelha, nunca tiveram o privilégio de ter um pai na escola. E deixa eu dizer uma coisa para os homens: não é só a sua esposa que tem que ir na escola de seu filho, não. Você também tem que ir. É importante para ele. É importante para ele. Me lembro de uma colega morando nos Estados Unidos, trabalhava numa casa e ela tinha marcado no calendário, já reservado com a dona, que determinado dia ela não viria para casa trabalhar porque o filho tinha uma apresentação na escola. Chegou o dia, eu fui pastor dessa família. Chegou o dia, ela foi para casa trabalhar. E aí a patroa dela disse assim: mas você não tinha combinado comigo que hoje você não viria porque o seu filho teria uma apresentação na escola para poder fazer? Ah, sim, mas eu resolvi vir trabalhar, eu estou precisando. Aí a patroa virou e falou assim: e quando ele tirar a foto e olhar a foto e enxergar que você não estava lá, como que você vai explicar? Vai embora, porque ninguém vai substituir você. Quantas histórias, gente, quantos álbuns de família nós podemos olhar e a gente não está vendo aqueles que a gente gostaria de estar lá. Essa história impactou a minha vida e me fez tomar decisões acerca das coisas que eu não deixo de fazer. Vou dar um exemplo para você, talvez isso conecte com você. Existem datas na vida de pessoas que não se repetem. Aniversário é uma data que se repete, mas uma bodas de prata, de diamante, de ouro, só acontece uma vez. Aí alguém convida você para ir e você arruma outra coisa para poder fazer. Você não estava lá naquele momento importante. Casamento não se fica repetindo. Naturalmente não se repete. Acontece. Mas aí você foi casar, convidou a pessoa porque é importante para ela e você decidiu que tinha outra coisa para poder fazer. Quando olhar na foto, você não está lá. Como é que é? Consegue compreender? Funeral. Uma família importante que você faz parte da vida dela. Alguém morre e você não vai lá dar um abraço. Não se repete. Não se repete. Existem datas que não se repetem. Formatura não se repete. Aí eu entendi. Nada explica quando olhar na foto e você não está lá. Nada vai preencher a lacuna daquela foto que você não estava presente. Construa memórias com seus filhos. E construa memórias simples. Fazendo comida, por exemplo, com eles. Esse ano, lá em casa, assim, eu sou mais especializado nos sais, nas coisas salgadas, e a Marina mais nos doces.
faço uma coisa ou outra doce. Aí esse ano, nós decidimos em família que não iríamos comprar ovo de Páscoa, mas que a gente ia fazer um ovo de chocolate em família. Fui no mercado, comprei as coisas e aí foram fazendo. Eu até postei isso. Foi o melhor ovo de chocolate que eu comi na minha vida. Sabe por quê? Porque foram feitos por pessoas que me amam, irmãos. Não foram feitos para poder ter um recurso. Não foram feitos para ter um recurso. Não foi uma conquista simplesmente mercadológica, financeira. Não. Foi alguém que fez porque me ama. A gente faz bolo, lava vasilha junto, um moe a roupa para lavar, o outro estende, o outro recolhe. Vamos passear com os cachorros juntos. Viajamos junto. Essa é uma coisa muito importante para minha família. A gente viaja junto. Nós vamos para a conferência agora, há 2 semanas. E aí, no primeiro momento, a gente tinha decidido que só ia eu e a Marina. Fomos conversar em casa, aí as meninas falaram assim: mãe, pai, quanto que a gente vai viajar mesmo para a conferência? A gente olhou um para o outro assim, mudança de planos. Ao invés de irmos de avião, estamos indo de carro para irmos com a família. Presta atenção numa coisa: onde o seu filho não pode ir com você, não é lugar para você estar. Não é lugar para você estar. Construa memórias com seus filhos. Vamos no futebol. Um dia vai eu, outro dia vai a mãe. Outro dia vai nós dois. Vamos no vôlei. Vamos. Sabe por quê? Porque ela vai lembrar que eu estou lá. A Esther foi fazer um teste de vôlei, ela joga vôlei. Foi fazer um teste de vôlei, no primeiro foi a mãe dela, depois fui eu. Chegamos lá, abracei ela e disse: minha filha, você consegue, você é capaz. Você pode. Pais saudáveis passam tempo com a sua família. Eles dialogam com os filhos. Conversa com os filhos. E diálogo, gente, é falar e ouvir. Eu quero contar para vocês aqui sobre esse ponto, um exercício que eu tenho feito com os meus filhos, já de uns dias para cá. Ontem mesmo eu fiz isso com a Esther. Eu pergunto para elas: o que eu significo para você? Como que você me avalia? Que tipo de pai eu sou? Como é que eu posso melhorar? A Esther virou para mim: pai, você está perguntando umas coisas difíceis. Falei: é porque sua opinião é importante para mim, filha. E eu fiquei surpreso com o que eu ouvi. Eu perguntei para ela, ela é muito sincera. Eu disse: ó, você tem toda a liberdade de falar o que você quiser. Eu não vou brigar com você, fique tranquilo. Onde é que eu preciso melhorar? Pai, você não precisa melhorar. Você é um ótimo pai. Um pai maravilhoso. Aí eu perguntei para ver se ela estava falando para me agradar. E por que então eu sou um pai maravilhoso? Ela foi descrevendo. Você é carinhoso. Você brinca com a gente. Você ri. Você dá bronca na gente. Você faz as coisas que a gente gosta de comer. Ó, com interesse. Tenha diálogo com seus filhos. Mais uma coisa sobre isso: ouça o coração deles. Para ouvir o coração, você precisa ter uma escuta empática. Irmãos, eu tenho me preocupado muito, gente, muito sobre isso que eu quero falar para vocês. Muito. Só me dá mais um tempinho. As pessoas hoje estão tão aceleradas
que elas perderam a capacidade de perceber os sentimentos do coração dos outros. As pessoas vêm conversar e a gente está tão acelerado que a gente quer dar solução e resposta o tempo inteiro. E a gente não para ouvir o que está por trás daquela fala. Quando alguém está falando alguma coisa, tem muito mais por trás da palavra dela do que você imagina. E só numa escuta e um acolhimento ativo você consegue perceber. Às vezes tem um coração sangrando e você não está notando, porque você não está ouvindo. E aí eu vou falar para os homens. Nós homens somos extremamente práticos. Então alguém vem falar uma coisa com a gente, a esposa, né? A gente, ó, é isso. Só está querendo ouvir. É só isso. Ela só quer que você escute. Não fala nada. O marido já falou isso para mim. Tu acha que eu não passo por isso também, não? Todo dia. Tá vendo? Ela já disse para mim, amor, eu só quero que você me ouça. É só isso. Eu já tive que fazer isso com pessoas com quem eu queria conversar e a pessoa não deixou eu falar nem um minuto. No final eu disse assim, eu só queria que você me ouvisse. Eu não quero o seu conselho, não quero sua opinião. Eu só estava precisando falar. Você já parou para pensar que nós homens, por exemplo, podemos ter um colega, um amigo do nosso lado que só está querendo isso e a gente não está ouvindo? É por isso que alguns homens dão um tiro na cabeça, porque não teve ninguém capaz de ouvi-lo. É por isso que tem jovens, adolescentes que estão dando tiro na cabeça, se pulando e fazendo um monte de coisa, porque ninguém está escutando. Aquilo que nós estamos fazendo diz muito acerca das dores que nós estamos carregando. Então tenha diálogo. Presta atenção. Filhos amados pelos pais não mendigam amor dos outros. Se você ama o seu filho, ele não vai precisar ficar mendigando amor de ninguém. Ele é amado. Ô pai, deixa eu te falar uma coisa. Seja você o primeiro a dizer que você ama a sua filha. Se você não fizer isso, alguém vai falar para ela e ela vai embora, ó. Todo dia eu digo isso às minhas filhas. Eu vou deixá-las no colégio. Eu desço do carro, vou até elas, abro o porta-mala para elas. Elas abrem, abro o porta-mala para elas. Elas descem e eu vou abrir o porta-mala para elas pegarem as mochilas. Elas pegam a mochila, sabe o que elas fazem? Elas já vêm assim, ó, pra cima de mim. Tchau, pai. Todo carinhoso. Aí eu digo, eu te amo. Você é capaz. Você é uma vencedora. Eu percebo que entra algo especial no coração delas. O dia que o Ricardão for dizer para ela que ama, sabe o que ela vai dizer? Eu já escutei isso há muito tempo, meu pai. Não é a primeira vez não, filho. Então não é só dizer que ama que ela vai embora não. Cair lá nas garras da figura não, viu? Porque ela tem afeto dentro de casa. Porque ela tem amor dentro de casa. Ela tem carinho dentro de casa. Ela tem atenção dentro de casa. Ela é valorizada dentro de casa. Então, não é qualquer um que vai levar não, amigo. Eu nem me preocupo. Agora, quando você não dá, elas vão viver mendigando atenção de colega, atenção de patrão, atenção de chefe, atenção de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Isso é viver como um mendigo. Das redes sociais. Atenção das redes sociais. Se não curtir o meu negócio, eu dou um tiro na cabeça. Sabe o que é isso? Mendigo emocional. Não recebeu amor. E por não receber amor, tem que ficar mendigando amor dos outros. Quando você é amado, você não precisa mendigar amor de ninguém. Cônjuges, deixa eu dizer uma coisa para você.
Se você ama o seu cônjuge, você demonstra amor e você constrói um ambiente de amor, sabe o que vai acontecer? Ela nunca vai pensar em amar outra pessoa. Nunca. Por que ela vai buscar fora aquilo que ela já tem? Por que ela vai querer pensar em alguma coisa que ela já existe? Não tem falta. Agora, se está faltando, isso é um problema. Pode abrir uma porta. Vamos lá para terminar? Não, agora não. Agora daqui a pouco eu vou dizer, eu aviso. Terceiro, pais saudáveis, passam tempo com a sua família, e aí eles fazem o quê? Perguntam sobre a vida e dá conselho. Constrói um ambiente de mesa. E o ambiente de mesa é com o celular desligado. Longe de você, para poder olhar nos olhos e conversar um com o outro. Tenha um ambiente de mesa. É assim que você pergunta sobre a vida do outro e dá conselhos. Terceiro, aqui, pais saudáveis passam tempo com a sua família e afirmam a identidade e o propósito. Afirmam a identidade e o propósito. Você é um homem de Deus. É assim que eu falo para o meu filho. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher. Você é um homem. Eu afirmo a identidade deles. E aí eu estou vivendo uma experiência muito legal com o Mateus. Às vezes em casa eu fico só de short, sem camisa. Daqui a pouco o Mateus desce lá, só de short. A Marina vira para ele: mãe, Mateus vai botar uma camisa. Não, eu quero ficar igual o papai. Quero ficar igual o papai. Às vezes ele pergunta para mim: que roupa você vai usar, pai? Qual é a cor da camisa? É porque tem que sair igualzinho a ele. Você afirma a identidade e você afirma o propósito. Eu digo aos meus filhos: você nasceu para ser influenciador dessa geração e não ser influenciado. Eu viro para as minhas filhas: você nasceu para ser uma mulher de Deus, para amar pessoas, para fazer a diferença. Você afirma a identidade, quem a pessoa é em Deus e o propósito que Deus quer da vida dela. Vamos lá. Terceiro agora. Pais saudáveis são exemplos para seus filhos. Pais saudáveis são exemplos para os seus filhos. São referência intencional. Encorajam a ir atrás dos sonhos e trabalhar pelos projetos, pelos seus objetivos, e demonstram vulnerabilidade. Vou passar aqui mais rapidamente, mas uma coisa eu preciso falar com você. Nós estamos estudando comportamento humano e a personalidade nesse momento na faculdade. E eu fiquei muito impactado quando eu descobri que a maior necessidade dessa geração é a necessidade de referencial. Dr. Jorge Forbes, um terapeuta, doutor lacaniano, psicanálise Lacan, ele criou um termo para exemplificar a característica dessa geração. Ele chama desbussolada. É a geração desbussolada. O que é a geração desbussolada? É uma geração que não tem orientação. Pelo excesso de informações, pelo excesso de opções que existem, eles não sabem o que escolher. Tem tanta coisa para eles disponíveis que eles se sentem fragmentados. Eles não conseguem tomar decisões. E sabe qual é o grande problema disso? É que eles não têm referenciais. A maior necessidade deles é terem referenciais. E o referencial para eles é somente alguém que eles admiram. Alguém que eles possam admirar. Se você não se torna uma pessoa admirável para o seu filho, eles vão admirar outra coisa. Outra pessoa vai substituir o seu lugar. Então, eu preciso entender que pai saudável é aquele que é exemplo. E exemplo tem a ver com referencial intencional. Eu sou modelo. Aí eu quero pedir o Eduardo para colocar o vídeo. Observa para você a importância de ser exemplo para o filho.
looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Nós somos referenciais. Eles estão nos observando em tudo. E eles farão do jeitinho que nós estamos fazendo. Por que você então não vai ser intencional? Se você sabe que eles estão te copiando, por que você não vai fazer aquilo que precisa ser feito intencionalmente para poder gerar o resultado que você sonha, que você quer, que você almeja? Então, pais saudáveis, eles são exemplos para os seus filhos. Uma vez eu escutei bem assim, que o que você faz fala muito mais alto do que o que você diz. O exemplo arrasta. Hã? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, é isso mesmo. Então, seja referência para o seu filho intencionalmente. Encoraje ele ir atrás dos sonhos e trabalhar por seus objetivos e demonstre vulnerabilidade. O que é demonstrar vulnerabilidade? Reconheça seus erros. Quando você falhar, fala para eles que você errou, peça perdão, mostra para eles que a gente não vai acertar sempre. A maior grandeza de um ser humano é a capacidade de reconhecer que errou. Essa é a maior grandeza. Você demonstra forte não é quando você persiste no erro e esconde seus erros. Você demonstra forte quando você reconhece a sua fragilidade. A Bíblia já ensinou isso. Quando você é fraco, diz o apóstolo Paulo, é assim que você é forte. Porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Então demonstre vulnerabilidade. Você não queira ser perfeito. Preste atenção, seu filho não precisa de um herói. Ele precisa de um pai, de uma mãe. É disso que ele precisa. E por fim, eu concluo, gente. Com algo que... E aí um aspecto espiritual. Eu quero concluir essa palestra com ela. Porque tem relação com aquilo que eu falei lá no início. Pais saudáveis são cobertura espiritual para seus filhos. Tudo que carrega o seu nome, você tem autoridade e você tem responsabilidade. O seu filho não carrega o seu nome? Então você tem autoridade, tem responsabilidade sobre eles. Você lembra da história que eu contei do satanista? Fique com o seu tempo, fique com o seu dinheiro, fique com as suas influências, fique com o seu poder. Nós queremos apenas suas crianças. E aí, vai deixar levar o seu? Então você se cuide. Porque aí, nesse aspecto, tudo aquilo que nós falamos é importante, mas o que vai blindar a vida do seu filho é isso aqui. É a cobertura espiritual dele. E a cobertura espiritual é como um telhado deles. É que vai proteger eles contra todas as intempéries. A cobertura espiritual protege os seus filhos. Livra os seus filhos, guarda os seus filhos. Isso é sobre posicionamento espiritual.
É sobre blindar os seus filhos. Talvez você já tenha vivido experiências de ataques na vida dos seus filhos. E você talvez nem tenha notado. Você precisa proteger a sua família, espiritualmente falando. Você tem autoridade sobre ela. E você tem responsabilidade sobre ela. Como ser cobertura espiritual para os seus filhos? Olha só o que diz a Bíblia lá em Jó, versículo 5 do capítulo 1. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os eles. Eram 10. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. É isso que é cobertura espiritual. Cobertura espiritual é orar com eles e por eles. Não é só orar por, não. Muitas vezes a gente ora por, mas a diferença é se você ora com. É junto com eles. Mateus não dorme se nós não formos orar com ele. Ele vai para a cama e ele fica esperando eu ou a mãe. Tem que ler para ele uma história e tem que orar com ele. De manhãzinha, nós oramos juntos em família. Todo mundo ora, até ele. A gente ora com eles. E orar por eles é a coisa que eu faço o tempo inteiro. Então, você cobre os seus filhos espiritualmente quando você ora por eles e com eles. Você cobre eles espiritualmente quando você jejuma pela vida dele. Olha lá, ó, Jó oferecia sacrifícios, holocaustos. Levantava de madrugada para isso. Está vendo aí o aspecto do jejum? Leia a Bíblia com eles. Se você está querendo construir um fundamento seguro, você precisa construir a partir da palavra de Deus, que é o firme fundamento. Então leia a Bíblia com eles. Minha filha mais velha virou para mim e disse: pai, eu estou me sentindo fraca. Eu preciso que você me ajude de novo. Você pode ler e orar comigo? Você vai deixar o seu filho sucumbir? Celebre ao Senhor com eles. E aqui é algo muito importante, gente. A família precisa estar junta. Em alguns momentos nós não conseguimos mais fazer isso. Quando eles crescem em casa, não tem jeito mais. Cada um vai para um caminho. Cada um vai para um lugar. Cada um segue o seu propósito, o seu destino. Mas enquanto não acontece isso, a gente precisa estar junto. Eu me lembro da história do pastor Márcio Valadão, pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, com mais de 80 mil membros, lá em Belo Horizonte. Um dia nós sentamos e tomamos um café e eu perguntei para ele como é que era a relação deles com os filhos durante toda a vida na igreja. E ele disse assim: onde eu ia, os meus filhos estavam comigo. Eu ia fazer um culto, eu ia com eles. Eu ia no funeral, eles estavam comigo. Ia fazer uma visita no hospital, eles estavam comigo. Eu ia para a igreja, eles estavam comigo. Onde eu ia, eles estavam comigo. Não é à toa, né? Que os meninos são quem são. Eu quero concluir aqui lembrando do versículo lá no início. Ensine o seu filho no caminho. Não adianta apontar se você não dá o exemplo. Ele não vai fazer. E ele vai considerar como incoerente. Porque ele não está vendo o filho fazer. Meu filho vai para cá e eu vou para lá. O que eu estou demonstrando para ele? Que eu estou fragmentado. Que a família está fragmentada. Que a família não está consolidada. Eu vou, todos vão comigo.
Vou para a conferência, vamos comigo. Por que não? Por que não? A gente está mais preocupado com as coisas sociais do nosso filho do que com a vida com Deus deles. E isso é sério. Sabe por que a gente precisa de uma cobertura espiritual intencional na vida dos nossos filhos? Nós vamos mostrar o vídeo para você por que precisa. Eu quero concluir com ele. Presta atenção nisso. Eu fiquei chocado com isso aqui. Enquanto ele procura, estão vivendo uma experiência muito interessante em casa com o Mateus. Às sextas-feiras é a sala de oração. Já tem 2 sextas-feiras que ele fica na expectativa de chegar a hora, sabe para quê? Para vir conosco para a sala de oração. Mãe, eu posso ir com vocês? Pai, eu posso ir com vocês? Impactante. Espera aí. Aí eu perguntei para ele, filho, por que você quer ir com a gente? Sabe o que ele me falou? Porque eu quero estar perto de vocês. Uma manivela aí. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hannah, tulungan mo ako maghain sa pagkainan, ha? Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close as we pray for A todos los abuelos que tenemos que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude Dios, y también para esta familia bien especial. Na pinaspasan mo natin mapagmahal ka sa amin ng mabuti na pinakamahuli sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. Quase
40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal em mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Você entendeu por que você precisa ser a cobertura espiritual de sua família? Precisa dizer alguma coisa, gente? Lembra da fala do rapaz? Fique com o que vocês quiserem. Nós queremos só as suas crianças. Vocês viram o consumo disso por criança? E a primeira coisa que a gente vem fazendo dos nossos filhos é dar um celular para eles, né? Dar completo acesso ilimitado a eles. Olha aí, o que está gerando? Que nem os adultos têm maturidade para A isso. síndrome do pensamento acelerado venha disso. De excesso de informações que eles estão consumindo, que eles não conseguem lidar. Por isso que eu preciso ser a cobertura espiritual dos meus filhos. Eduardo, lembra daquele vídeo dos pais? Do jantar? Está lá também. Vamos encerrar com eles? Com ele? A única coisa que seus filhos precisam de vocês, sabe o que é? Da presença. Eles precisam só da presença. A melhor coisa que você pode ser para o seu filho é ser pai, ser mãe dele. Eu quero concluir aqui dizendo a você uma coisa muito séria. Eu concluo com isso. O seu filho não precisa que você seja amigo dele. Precisa que você seja pai e seja mãe. Amiga não encontra em qualquer lugar. Agora, em nenhum outro lugar eles vão encontrar pai e mãe. Lembra? A afetividade é a única coisa que pode deixá-lo seguro. E a afetividade de pai e mãe. Então eles não precisam de um amigo. Eles precisam de pai e mãe. Quando eles não têm pai e mãe e afetividade, eles vão buscar preencher esse vazio em outras coisas, em outras pessoas.
Então, gente, eu quero agradecer a você. Muito obrigado por você estar aqui, por você ter dito sim. Como diz o pastor José Gonçalves, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Vamos ver se a gente acha esse vídeo, um vídeo rápido, que mostra só o que nós precisamos. Acho que foi no penúltimo que nós vimos. É. Esse aí. Olha o que eles precisam da gente. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wanted a clue. Tá dando pra ver atrás? Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. What We is- asked Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family! Who would you guys like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm very good. Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yeah. What are we having for dinner? Eles só precisam disso. Só precisam disso. Vamos ficar de pé? Quero fazer uma oração com você. Do fundo do coração, muito obrigado por você ter estado aqui. Espero que tenha contribuído para você, que tenha servido para você, que tenha promovido alguma coisa no seu coração. Esse foi o propósito. Se eu conseguir gerar um incômodo no seu coração, valeu a pena, porque foi a partir desse incômodo que eu resolvi fazer isso. E quem sabe a gente pode ter outros encontros como esse, para falarmos sobre outros assuntos tão importantes quanto esse. Vamos ter, Camilo? Vocês topam? O que vocês acham? Vale a pena? Sim. Dá pra gente repetir? Fazer a parte 2, né? Continuação. Fazer a parte 2? Então vamos, se vocês toparem, a gente faz. Eu preparo, eu estudo e vou preparando para compartilhar com vocês. Quem topa, levanta a mão aí para ver. Aí, ó. Valeu. Vou tirar Então, foto. que bom. Hã? Nós vamos encerrar aqui, ó. Tem um caldo maravilhoso para você ali. Aline? Para entregar os memoriais? Eu vou orar e você vai receber esse memorial para você olhar para ele. Presta atenção nisso. Essa lembrança é uma lembrança da nossa igreja para você, mas ele tem um símbolo. É um memorial. O que é um memorial? É aquilo que você vai olhar, você vai lembrar do que você tem que fazer. É para lembrar de tudo aquilo que você aprendeu e você colocar em prática, que você vai ter uma família saudável. Estratégia é bem na geladeira. Isso, onde você vai todo dia, então você vai olhar lá. Vamos orar então.
para Deus nos dar uma família saudável. Deus quer que nós tenhamos uma família saudável, mas nós precisamos construir. Entenderam isso? Responsabilidade nossa. Não vamos transferir isso para ninguém. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, por esse encontro de pais aqui maravilhoso, com os pais que o Senhor escolheu para estar aqui, por esse tempo único que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu quero agradecer pelo privilégio de ter estudado e ter refletido sobre isso e ter podido compartilhar. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça de cada uma aqui um lar saudável, uma família saudável. Que todos os levantes de Satanás e dos inimigos contra a vida deles cessem e parem em nome de Jesus. Que o Senhor blinde suas mentes, seus corações. Guarde os nossos filhos, Senhor, para que eles cresçam, se desenvolvam, para serem adultos de verdade, pais e mães de família, para que eles cumpram um propósito em Deus de forma maravilhosa. Dê a nós, como pais, a sabedoria e o discernimento diário para a gente cumprir o nosso propósito e a nossa missão. Nos lembre que eles são herança todos os dias e de que nós estamos numa missão sublime, dada pelo Senhor, de zelarmos, de ensiná-los, de treiná-los para serem instrumentos do Senhor nessa geração. Deus abençoe cada lar aqui representado essa noite. Que a bênção e que a graça do Senhor seja sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quero convidar você que está conosco, mais uma vez, dar as boas-vindas para os nossos visitantes. Muita alegria recebê-los aqui. Todos os domingos nós nos reunimos aqui como igreja, amanhã às 9 horas, todos os domingos às 9 horas, a gente tem celebração aqui neste lugar. Você está convidado para estar conosco. 8h30 da manhã a gente tem um café da manhã maravilhoso. 9 horas começa a celebração, 10h30 você está liberado, já pode ir para casa. Então você está convidado para estar conosco. Nós vamos encerrar esse momento. Tem coisa ali, tem um caldo maravilhoso, tem canjica, tem um monte de coisa para você tocar figurinha. Então depois seguir para sua casa. Deus abençoe, tenha uma noite maravilhosa em Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi muito bom, bom estar com você aqui hoje. Deus abençoe grandemente. Conta com a gente.